O Adam Driver tá ganhando vários elogios pela sua atuação em História de Casamento e tem muita gente falando que ele é um dos grandes atores da sua geração. Será que o hype é verdadeiro? Vamos falar disso agora. Bom, ninguém mais, ninguém menos que o Martin Scorsese, que tinha trabalhado com ele no Silêncio, ao lado aí do Andrew Garfield. Silêncio, que é um dos melhores filmes dos últimos anos aí, ó. Um filme que muita gente desconsiderou e tal, não levou muito a sério assim, mas pô, que é um filme que cresce com as pessoas, sabe? E o Adam Driver manda muito bem nesse filme. O Scorsese falou que o Adam Driver é o melhor ator da sua geração aí, ó. Olha só, a gente vai discutir nesse Omelete TV aqui se ele é ou se ele não é, se ele merece o Oscar, não merece o Oscar. Primeiro que eu acho que ele deveria ganhar o Oscar pelo História de um Casamento. Eu acho que é foda. Eu acho que, embora ele esteja em começo de carreira aí, ele já tem muito, ele já fez o seu próprio nome, ele já tem muito filme bom aí nos seus créditos. Sim. E eu acho que já tava na hora de ser reconhecido. Eu acho também, mas é que ele, por acaso, ele está num ano que realmente está muito complicado de ganhar por conta do hype do Coringa, de tudo que o Coringa representou no Joaquin Phoenix, etc. Fora que esse é um dos anos mais fortes para melhor ator que eu consigo me lembrar. Tá muito forte. Mas ele ao longo dos anos ele construiu uma carreira muito interessante, especialmente em filmes indies, porque muita gente conhece ele pelo Star Wars, pelo Kylo Ren, etc. Mas ele teve uma carreira muito extensa que vem desde o Francis Ha, que foi o primeiro trabalho dele com o Noah Baumbach, e desde então eles têm sempre colaborado juntos. E eu acho muito legal que ele nunca abandonou essa área indie dele, né? Tipo, você pega, por exemplo, o Patterson, que você tava falando, que ele tá muito bem. O Patterson, acho que é um dos filmes dele que ele fez com um grande diretor, no caso o Jim Jarmusch, mas ele costuma trabalhar também com nomes que não são tanto conhecidos assim. No caso do Patterson, eu acho que combina, porque os filmes do Jarmusch são muito aquela coisa descompromissada, assim, você faz muito baseado na sutileza e eu acho que combina demais com o Adam Driver, embora, tipo, pô, quando ele explode, assim, nos filmes e tal, e quando ele chora, aquela coisa copiosa, assim, aquela cara que ele fica mais feio ainda quando ele chora, eu acho que ele manda muito bem, mas ele manda muito bem na sutileza também. No Patterson ele faz um motorista de ônibus, e ele passa o dia inteiro lá conversando, encontrando as pessoas, e depois ele vai pra casa e escreve seus poemas e tal. E cara, ele passa uma verdade no papel, assim, e ele passa sempre em todos os personagens. Todos. Sabe? Eu acho que o grande ponto que mostra pra ele que o quão bom ator ele é, se for pegar a história do Kylo Ren e a história do Anakin Skywalker, ambos são duas pessoas com problemas com seus pais, né? No caso dele é o avô, né, também. E são garotos que são mimados, tem jeito de mimados, tem várias características que são irritantes. Mas no Adam Driver você vê uma atuação explosiva, que você entende os conflitos e etc. E no Hayden Christensen você só vê, tipo, nossa, que saco esse Skywalker. Você vê meio só a fraqueza, assim. Exato. No caso do Adam Driver, eu acho que conta muito a favor dele. Ele foi militar e tal, e ele é, aquela coisa bombada, ele parece uma parede. E no caso do Kylo Ren, eu acho que você percebe algumas coisas ali do Kylo Ren em vários outros papéis dele. Que é um personagem que você percebe que ele é muito fragilizado, é um cara que por dentro ali ele tá em frangalhos, mas ao mesmo tempo ele é muito forte e ele tem muito uma presença, assim. É uma coisa que desde o Girls você conseguia perceber isso. No Girls ele ficava com a Lena Dunham e eles tinham DRs, assim, ou então em momentos que eles estavam só juntos e tal, e tipo, dava pra ver muito isso, assim, de um cara ser fortão, ele tem muito uma presença e ela é pequenininha, assim, então, tipo, no contraponto parece que ele é o King Kong, sabe? E ao mesmo tempo, ele passa uma fragilidade, assim, eu acho que isso tá presente em vários papéis dele, que é um cara que, ele ocupa os espaços, mas ao mesmo tempo parece que às vezes ele quer desaparecer, assim. Exato. Então isso eu vejo muito no Kylo Ren também, e eu acho que, tem vários papéis dele que tem muito disso. E ele sabe se adaptar muito bem ao filme, né? A linguagem do filme. A gente tá falando do Jim Jarmusch, tem aquele filme dele do Dead Don't Talk, acho que é Dead Don't Talk, que é ele, o Bill Murray. É o filme do zumbi, né? É o filme de zumbi. Que é os dois falando sobre o mundo começando a pegar fogo por causa dos zumbis. Tem uma coisa de quebrar de quarta parede ali, que ele começa a falar que ele lê o roteiro no meio do filme, que ele sabe que vai acontecer, por isso que ele não estoura em nenhum momento. Eu acho que tipo, ele também brinca com um pouco disso, de tipo, dele nesse filme, no caso, ele tem uma atuação bem parecida com a do Bill Murray, que é aquela coisa bem pra dentro, que é tipo, ele não vai soltar muito, ele não vai falar muito, ele só faz tipo, putz, que coisa. Isso é um negócio que dá pra você perceber em vários papéis, eu acho que, tipo, buscam ele pra fazer esse perfil e tal, mas ao mesmo tempo, cara, ele é muito versátil. Então, você assiste, por exemplo, Logan Lucky, você vê que ele tem um tempo de comédia muito foda, assim. Não de, sabe, de
que ele participa das gags e tal, e é um, tipo, ele não é o Jim Carrey, entendeu? Mas ele consegue te passar uma coisa surreal, assim, tipo, nas caras dele, ele faz uma cara engraçada, é o jeito que ele fala, o sotaque, sabe? Tipo, ele entende o humor numa situação assim e ele faz parecer fácil, sabe? Tipo, sem ser forçado também. Ele sempre aceita papéis que podem... Não são necessariamente grandes, mas podem desafiar ele, desde o Inside Llewyn Davis, que ele tem uma participaçãozinha pequena, mas é tipo... É um personagem que faz muito o Oscar Isaac entender o que ele tá passando e qual vai ser a carreira dele, quando ele vê os álbuns que ele gravou e agora ele tá fazendo backing vocal e tal. E é uma coisa bem pequena, só que ele também entrega muito bem um negócio, às vezes que não precisa de tanto, mas ele entrega. Eu gosto muito disso dele. Eu acho que o que acontece às vezes é que ele rouba o filme, mas o que acontece mais, e é o mais frequente, é ele sempre se coloca a serviço do filme, assim, sabe? Tipo, ele participa, ele consegue te passar uma verdade do papel, ele não é aquele cara que, putz, ele vai ganhar o Oscar porque, talvez aconteça, né? Que ele emagreceu 40 quilos, ou que ele tá fazendo um filme de guerra e tal. Eu acho que o lance dele é mais realmente contar. Então, ele conta pro filme, e ele participa, e ele faz aquilo parecer melhor por causa da presença dele. E às vezes, francamente, ele rouba a cena. Eu acho que no caso do História de um Casamento, como é um filme que tem um ponto de vista um pouco mais masculino, e o filme é um pouco mais dele do que da Scarlett Johansson, eu acho que nesse ponto ele quase rouba a cena. Porque, pô, ele canta aquela cena do karaokê lá, que é super longa, um plano só. Então tem momentos ali que são os momentos de virtuose mesmo dele brilhar. Então eu acho que ele tá no limite de roubar a cena. Mas ao mesmo tempo, pô, ele se presta ao personagem e ele entrega um negócio que tá sempre a serviço do filme. Ele fez um filme que chama Hungry Hearts, que acho que é Corações... Corações Famintos. Famintos, Corações Famintos, em que ele tem uma relação com a mulher, ela começa a dar uma surtada e tal, e ele não sabe o que fazer. É como se fosse o História de um Casamento, é a história de uma separação, mas, pô, de um jeito super radical, assim, sabe? E deprê mesmo, assim. E ele, nesse filme, cara, ele manda muito bem. E ele consegue te passar uma verdade do personagem, assim, sem ser uma coisa muito exibicionista, sabe? Exato, você pensa, por exemplo, no que ele fez no Infiltrado na Clã também, que ele tá vivendo o coadjuvante e tal, ele é o cara que vai nos encontros, ele não tem nenhuma cena que ele explode, talvez, no Infiltrado na Clã, mas ele dentro do filme funciona tão bem, e ele te passa muito aquela inocência que o papel precisava dele não entender o que era preconceito, até ele sentir o preconceito na pele, junto com os caras lá dos caras da clã, que ele falou, judeu tem que se fuder, não sei o quê. E ele é judeu, e ele fala, mano, eu cresci como um branco, num bairro de brancos, então eu nunca vi nada disso, até a hora que eu percebi, agora eu entendi o que tá acontecendo e tal. E ele entrega um papel fantástico também num filme que tá repleto de grandes atuações. Eu acho que a gente pode pegar até como exemplo o Star Wars, assim, porque o Kylo Ren é um personagem difícil, ele não participava muito da divulgação do filme, então, tipo, você já tinha meio que uma bronca dele, porque ele matou Han Solo, porque ele é aquela coisa dele dar o piti na nave e tal, ele meio que vira um personagem piada, e ele é um personagem piada durante um bom tempo. E ele não participava da divulgação e tal, ou seja, tudo contava contra o fato de você ter alguma simpatia pelo Kylo Ren. Mas aí no final, tipo, nesse acúmulo de 3 filmes e tal, pô, o cara consegue te convencer que tá passando por aquilo, sabe? Sim. Tipo, e por mais que às vezes o texto não fosse tão bom assim, que o roteiro não tivesse tão redondo e tal, eu acho que no último filme, embora seja uma puta bagunça, assim, cara, tem momentos ali muito fortes, assim, da atuação dele, sabe? Tipo, especialmente quando ele tem aquela visão do Han Solo, que é o momento que ele pede desculpa, e ali pra mim ele me convenceu na atuação mesmo, embora nada faça muito sentido ali, né? Porque, tipo, o cara tá tendo uma visão do pai dele e o pai na visão vai falar pra ele o que tem que fazer, enfim, sei lá, o que rolou ali. Mas ele me convenceu naquele momento porque, pô, o cara quando é bom ator, ele consegue virar o jogo a favor dele, entendeu? Sim, ele consegue pegar umas coisas bem complicadas e complexas e transformar em algo natural. E uma das grandes virtudes no História de Casamento, para chegar nesse ponto final que ele está agora, é que muita gente achou também que eles improvisaram muito e não teve nem nada de improviso. Que tipo, é tudo do texto mesmo. Isso mostra muito da capacidade dele e da Scarlett também de deixar esse texto natural. Porque são coisas tipo... É uma discussão que você fala, não, eles estão improvisando ali no meio. Não, tudo ali foi pensado, foi roteirizado, e eles estão gritando coisas exatamente que precisam ser gritadas, de um jeito muito real e muito natural.
Às vezes o texto, quando ele é super escrito assim, parece que o cara tá declamando o texto, né? Exato. Aí parece meio falso e tal. É lógico, você precisa muito de uma outra atriz ou de um outro ator ali pra você contracenar, e se o cara não te devolve, pô, fica difícil você atuar, entendeu? É sempre aquela coisa, o ator ele atua na reação. E aí eu acho que nesse caso aí, pô, ele é muito favorecido, porque o Noah é um ótimo diretor de atores, o elenco coadjuvante é muito foda do História de um Casamento, a Scarlett tá muito bem no filme, então eu acho que ele é favorecido, mas ao mesmo tempo, cara, eu acho que ele é o grande destaque do filme, assim, eu acho que ele realmente, ele consegue te passar um negócio que, pô, ele tá se remoendo por dentro, cara. Sim, ele tá morrendo por dentro. Esses monólogos internos dele, que você vê que, tipo, estão falando um negócio, mas ele não gostaria que fosse aquilo, e ele fala muito com os olhos, ele fala muito com o gestual do corpo dele, tipo, Sim. de como ele reage a uma situação sem ter que falar nada, ele não precisa falar nada, mas o corpo dele tá reagindo àquilo. Eu acho que é fantástico. Olha, não sei você, mas eu acho que ele poderia ganhar o Oscar aí com a História do Casamento. Não vai ser dessa vez. Não vai ser dessa vez, né? Mas enfim, ele vai ganhar em breve porque ele é um dos melhores atores da sua geração, sim. Se você concorda ou não concorda, se você discorda, diga aí nos comentários. Não esquece também de curtir o vídeo, assinar o canal. E ó, dia 9 de fevereiro a gente vai estar na nossa live tradicional. Até lá tem muito vídeo de Oscar, então aperte o sininho das notificações.